Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar como não abandonar a fé e mantê-la viva. Será que é possível? Qual o segredo por trás disso? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a fé é você manter a crença em Deus e servir a Ele obedientemente, não só uma fé em que você acredita em Deus, mas uma fé que você obedece, que seria a fé salvífica, uma fé que vem acompanhado de obras de obediência, no qual você segue ouvindo aquilo que Cristo fala e sempre seguindo em direção a melhorar a sua vida cristã em direção a Ele. Mas existe uma coisa que é discutido entre os calvinistas e arminianistas. Para Calvino, existe a questão da predestinação. Deus escolhe os eleitos, os salvos, que vão ser salvos para sempre, e essa pessoa ela não pode abandonar a fé. Já para os arminianos, nós podemos abandonar a fé, porque por mais que Cristo tenha morrido por nós na cruz e tenha provido, inclusive, o Espírito Santo, que gera em nós o desejo de ir para a casa do Senhor, de aceitá-lo, de entregar a vida a Ele, para os arminianistas, existe essa ideia de que eu possa abandonar a fé. Provavelmente você que está vendo o vídeo deve ser um arminianista. Mas caso você seja um calvinista, o que eu diria para você que você pode aprender nesse vídeo é que você pode pensar em como melhorar a sua fé cristã, como melhorar a sua fé de forma a você ficar mais firme, a ter uma fé cada vez mais vibrante no Senhor. Já para os arminianistas, você pode pensar também dessa forma na questão de melhoria, mas não só de melhoria da fé, mas também em como mantê-la viva. Então, qual é a minha analogia que eu utilizo para vocês entenderem como não abandonar a fé? Pense em uma pessoa com a camisa normal, um homem com a camisa. Ele está bem protegido? Provavelmente está bem protegido, muito mais do que uma pessoa sem camisa. Então, acaba aquecendo ele de alguma forma. Agora pense que esse homem coloca um casaco ou uma jaqueta. Ele está mais protegido, muito provavelmente, agora está protegido do frio. E também, se ele se arranhar em algum local, a jaqueta vai proteger os braços dele de ser arranhado. O impacto vai ser menor. Então já é uma segunda camada de proteção. Na terceira camada, você pode colocar um colete à prova de bala. Imagine uma pessoa com camisa, casaco e colete à prova de bala. Com certeza agora ela vai ter resistência no peito contra tiros e outros tipos de coisa. E agora pense na quarta camada. Além disso tudo, você coloca uma roupa de bombeiro. Você está mais protegido ainda do que uma pessoa que está sem camisa. Então, juntando esses 4 itens juntos, você fica muito mais protegido do que você usar cada um deles separado. E é isso que eu quero trazer para a nossa fé. Muitas pessoas querem se manter protegidas da queda, se manter protegidas de doutrinas contrárias, colocando apenas uma camada de proteção que vai protegê-lo. Quando, na verdade, o que eu acho importante para manter a fé viva é ter várias camadas de proteção que conjuntas vão proteger tanto de coisas diferentes quanto de impactos e grandes ataques que nós recebemos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está vestindo essas 4 roupas é protegida do tiro, o fogo ela é protegida, então diferentes fontes de ataque ela resiste e também ataques mais fortes concentrados ela também resiste muito mais. E eu acredito que para mantermos uma fé viva e não abandonar, precisamos de camadas de proteção para que a pessoa ela fique firme no evangelho e nunca abandone. Inclusive, essas camadas vai ajudar a gente a ter uma fé melhor e mais vibrante com Cristo. Então, quais são as camadas que eu acho que é importante? A primeira camada e as camadas padrões vocês já devem saber. Já deve ser comum do dia a dia de vocês, mas muitos cristãos estão mortos na fé, sem nem saber que estão mortos porque não fazem o básico. E aqui eu vou primeiro apresentar o básico, que são as 4 camadas de proteção inicial, que todo mundo conhece. Primeiro é a Bíblia. Ler a Bíblia é muito importante para um cristão, é lá que Deus se revela para a gente principalmente. Depois vem a oração, ora é muito importante. Então, tem cristão aí que não lê a Bíblia e nem ora. É um cristão morto e não sabe que está morto, porque isso aqui é o básico que todo cristão deve fazer. Oração e leitura da palavra. Como é que o corpo físico consegue sobreviver
sem água e sem comida. Então, a oração e a leitura tá como para água e comida para o nosso corpo físico. Além dessa camada, você pode colocar o jejum. O jejum mortifica a nossa carne, os desejos carnais, e aumenta nosso desejo pelas coisas espirituais. E eu colocaria também nisso aí o louvor. A Bíblia tem muitos salmos e é sempre incentivado os cristãos a louvarem ao Senhor pelaquilo que Ele é, não só louvores de adoração, como também louvores de agradecimento. Embora, na verdade, o louvor está muito mais associado a elogios, no caso a Deus. Então, essas são as quatro primeiras camadas que um cristão deve ter. É claro que isso aqui é o básico, e vou apresentar os outros agora. Mas tem muito cristão que não faz nenhum desses quatro aqui. Então já tá um cristão assim e não tá nem no básico. Mas para você sair do básico e sair da média e ir para uma camada mais profunda, eu acrescentaria algumas coisas. A quinta coisa que eu acrescentaria seria a apologética cristã. A apologética é a defesa racional da fé cristã. Tudo que a gente viu anteriormente é muito espiritual. A apologética ela vai te dar argumentos científicos, argumentos filosóficos, argumentos da natureza que vai indicar a existência de um Deus. Então, quando vir ataques de ateus, você vai estar muito mais protegido desses ataques, porque você vai saber a razão da sua fé. Então, a apologética ela te dá uma camada racional. Ela sozinha não pode muita coisa, porque tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem a oração, mas como a camada extra, ela é muito importante para nos proteger e nos dar uma camada maior de proteção, uma camada de proteção racional, que além de ter uma camada de fé, de no sentido de fé mais básica, a apologética ela vai te dar uma fé muito mais racionalizada, e não contrasta com outro tipo de fé, mas que vai te dar uma camada extra de proteção contra esse tipo de ataque que vem desde a ciência e vem desde o racionalismo. Outra coisa é seguir o canal do Crescimentando aqui para aprender mais. Isso aqui é brincadeira, gente. Mesmo se vocês não seguirem, mas seguirem as outras dicas, vocês vão, com certeza, ter camadas de fé mais profunda. Mas, se você seguir aqui também, você vai aprender bastante coisa sobre a fé cristã e vai te ajudar com uma camada extra. Mas eu diria que não só esse canal, mas também outros canais de fé, de devoção, podcast, pregação, tudo isso são camadas de mídia que a gente não tinha antigamente. A gente era muito restrito à igreja local. E essas outras coisas e essas outras ferramentas complementam aquilo que a gente ouve na igreja. Então é muito importante. Além disso, eu diria que existe uma coisa que não é muito falada, mas eu acredito que é muito importante que os cristãos tenham. É o medo do inferno. Não importa como é que você vai para o céu, se é por medo do inferno ou se é por maturidade, no sentido de amar a Deus e querer estar com Ele. Mas o importante, principalmente, é estar lá. Então, existe uma coisa que sempre tem que estar martelando na nossa mente. O medo, ele é algo criado por nosso corpo para evitar nos colocar em situações de perigo. Então, por que uma pessoa vai ficar com medo quando chega na ponta de um prédio? Porque o medo ele te ajuda a você ter cuidado ao estar naquele lugar, de forma a você não se aproximar muito da ponta e não cair e morrer. Então, medo é um mecanismo de defesa natural do corpo contra perigos. E nós temos também que ter medo no sentido espiritual. É importante termos medo do pecado, temos medo de ir para o inferno, temos medo de magoar a Cristo. Então, esses medos que vão sendo colocados, eles agem principalmente em situações de perigo. Então, eu diria que o medo do inferno, saber que o inferno é real, que quem vai para lá vai sofrer eternamente, que vai ter choro e ranger de dentes e que eu não quero ir para lá de jeito nenhum. Por mais que pareça infantil para alguns cristãos que dizem que só amam a Deus e que não está com Cristo por medo do inferno, mas por amor a Ele. Mas eu acho que o inferno, além do seu amor a Cristo, que é muito importante, essa maturidade, o inferno é uma camada essencial para que o cristão possa se firmar na fé. Na hora que ele for cometer o pecado, ele pensar, meu Deus, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Vai ser uma camada extra de proteção. Ele vai desistir de fazer aquilo porque ele sabe que a consequência é muito terrível. Além disso também, é saber, uma coisa que funciona com o nosso corpo não é só ter medo de algo, medo de ficar desempregado, mas também é a recompensa, por exemplo, que eu vou ter se eu chegar naquele emprego. Então,
Eu tenho medo de não passar no concurso e ficar desempregado, e também penso no benefício de passar no concurso para a minha vida. Então, a mesma coisa, eu tenho medo do inferno, mas preciso ter amor e desejo pelo céu, das recompensas que os céus nos dá. Estar com Cristo, estar num lugar sem dor, sem tristeza, um local maravilhoso que é o céu. Então, eu diria que ter desejo do céu, saber o que é o céu, amar o céu é muito importante para um cristão que não quer se desviar. E a última camada que eu colocaria, que seria, se eu não me engano, a nona, seria a experiência. Ter experiências com Deus. Deus abrir uma porta de emprego, te dar um livramento, você ter sonhos, você pedir a Deus realmente algo diferente com Ele, ter uma relação no qual Ele te indica o caminho para o qual deve seguir, ter uma relação mais próxima, no qual você tem experiências impactantes com Ele, desde sonhos até situações em que Deus abriu uma porta no qual você orou muito e Ele abriu para você. Então, ter experiências com Deus de dificuldades e coisas vai te ajudar a ter uma camada extra de defesa. Experiências com Deus é a última camada que eu citaria. Mas não só isso, gente. Eu acho que nada disso aqui vai garantir que você não se desvie do caminho do Senhor. Isso aqui não garante. Eu sigo tudo isso aqui, tento seguir ao máximo, mas nada garante que eu estarei permanentemente no caminho do Senhor. É importante sempre vigiar, porque por mais que você tenha várias camadas, se você abrir uma brecha na sua roupa, pode ser que nessa brecha é que você seja atingido e morra espiritualmente. Então nada disso garante, vai ajudar muito se você seguir tudo isso, mas lembrando que nada vai garantir a sua permanência na fé. É sempre importante estar vigiando e nunca relaxar totalmente no reino de Deus. Saber que o diabo está ao nosso redor, saber que o mundo está tentando nos corromper e saber que nós temos também o inimigo que é a carne, que tem os desejos próprios dela e que se a gente não vigiar e não colocar essas camadas em prática todos os dias, no dia que a gente não fizer isso, pode ser que a gente acabe caindo e se afastando dos caminhos do Senhor. Então nada disso é garantido, mas é muito mais fácil um cristão que não lê a Bíblia e nem ora, não faz nada disso aqui, ser atingido e ficar morto espiritualmente, do que um cristão que tem essas 9 camadas de proteção. Espero que isso tenha ficado claro e que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube para assistir mais vídeos sobre temas associados. Dá um gostei nesse vídeo se você gostou e segue o canal do Crescimentando lá no Instagram para aprender também mais coisas a respeito de Deus. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Até logo!